Olha, ontem o Bolsonaro sofreu sua pior derrota. Foi a pior derrota do Bolsonaro em 1 ano e 6 meses de governo. Derrota no Congresso Nacional. A goleada foi 499-7. 499-7. Lembra do 7-1? Não, esse é muito mais. O que acontece? O governo Bolsonaro tentou de tudo para barrar a aprovação do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que foi criado no governo Lula, quando o Haddad era ministro da Educação, e que dá bilhões para a educação básica no Brasil. Graças ao Fundeb, o número de creches construídas no Brasil aumentou assim, foi um aumento substancial. Para ter ideia, quando o Fundeb foi criado em 2007, só naquele ano, quando começaram a chegar recursos, que ainda eram poucos, o número de creches sendo construídas em cidades com menos de 50 mil habitantes aumentou 37%. Porque muita cidade que não tinha creche, não tinha escola básica, começou a construir. Falou, pô, vai vir dinheiro, vamos construir, vamos melhorar a educação. Então, o Fundeb ajuda muito. E o Bolsonaro não queria a aprovação. Não queria. O Bolsonaro distribuiu anteontem 1 bilhão de reais. Dá um Google, Bolsonaro 1 bilhão de reais Fundeb. Aí você vai ver. O Bolsonaro distribuiu 1 bilhão de reais para o Centrão, para que o Centrão votasse contra o Fundeb. E aí o Arthur Lira, que é aqui de Alagoas, um deputado do PP corrupto, e o Ciro Nogueira, outro corrupto, eles começaram a liderar, o Ciro Nogueira no caso é senador, eles começaram a liderar, mas eles conversam uns com os outros, né? Liderar o Centrão para que votasse contra o Fundeb. Só que o que aconteceu? Muita gente do próprio Centrão falou, não, isso é horrível que vocês estão fazendo, não, tem um limite, nós somos bandidos até aqui, passou disso aí é demais. Não, o próprio Centrão começou a não apoiar, a oposição começou a fazer pressão e o Fundeb foi aprovado. Sabe o que o Bolsonaro fez? Eu vou mostrar o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro divulgou isso aqui no Facebook dele, não sei se vai dar para ler. Não dá para ler, mas eu leio. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um governo que faz na educação. Transformamos o Fundeb em permanente e aumentamos os recursos e o colocamos na Constituição. Aí ele coloca a foto dele com um estudante do Colégio Militar. O Bolsonaro mente. E sabe o que é o pior? Vai colar. A mentira do Bolsonaro vai colar. Eles já começaram a distribuir conteúdo nos grupos de WhatsApp dizendo que foi o Bolsonaro quem aprovou o Fundeb. Mas a verdade, eu vou mostrar aqui a votação. Sabe quem são os 7 que votaram não? Aí dá para ler? Bia Kicis, Cris Tonieto, Felipe Barros, Júnior Amaral, Luiz Bragança, Márcio Lambre e Paulo Martins. São os que votaram não para o Fundeb e não para a educação. São todos deputados da tropa de choque bolsonarista, inclusive esse babaca desse príncipe, esse Bragança aí, votaram não. Então o Bolsonaro mandou. E os que se ausentaram, porque 6 deputados se ausentaram, são também todos a tropa de choque do bolsonarismo. Todos eram contra o Fundeb. E você quer ajudar a gente a quebrar as mentiras do bolsonarismo no meio? Porque vai colar a mentira dele por pura incompetência da esquerda que eu digo a esquerda que tem verba, que os partidos da esquerda. Por quê? Porque não há uma guerra nas redes sociais. Há o Bolsonaro com todo o aparato dele de redes sociais, e aí não é só dinheiro público, é organização, e não há um contra-ataque contra isso. Você quer ajudar a quebrar as mentiras? Um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Além de fazer oposição aqui todo dia, estamos começando a fazer, olha só que bonito, hoje foi colocado numa das maiores avenidas aqui de Maceió, Avenida Álvaro Calheiros, quem quiser, quem for de Alagoas, vai lá, um outdoor contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro, que é financiado pelos apoiadores do canal, pelos membros aqui do Plantão Brasil. E vamos começar a colocar em várias cidades do país inteiro com argumentos, colocando quais são os escândalos do Bolsonaro para que as pessoas vejam e reflitam sobre isso. Porque não adianta colocar fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada. O que adianta é você mostrar por que fora Bolsonaro. Para quem tá em dúvida, ficar refletindo sobre o assunto, falar, realmente, Queiroz, pô, rachadinha, caramba, desmatamento recorde da Amazônia. Aí eu coloquei vários escândalos do Bolsonaro para as pessoas refletirem. Então, um segundinho, se você não tiver como apoiar financeiramente, um segundinho você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda alguém se inscrever e a gente faz oposição aqui todos os dias. Então, vem com a gente. Agora vamos falar sobre isso. Olha só, o Bolsonaro teve a pior derrota, Bolsonaro comprou, e eu sempre falo aqui, o Centrão vende, mas não entrega. O Centrão vendeu, recebeu o dinheiro, recebeu cargos, o Bolsonaro distribuiu cargos em estatais, em órgão governamental, o Banco do Nordeste deu pro Arthur Lira, se eu não me engano, do Centrão. Distribuiu. O Centrão tá roubando como nunca roubou na história desse país, o Centrão nunca teve acesso a tanta roubalheira. E aí o que acontece?
na hora que o Bolsonaro mais precisava, porque ele não queria aprovar o Fundeb, ele queria pegar o dinheiro do Fundeb, esses bilhões, e colocar no Renda Brasil, que ele percebeu que ele consegue, se ele distribuir direitinho no WhatsApp as mensagens dizendo que é ele quem está dando dinheiro, ele consegue comprar votos usando o Renda Brasil, que é um Bolsa Família turbinado, mas bem turbinado. Então ele percebeu, pô, eu tiro da educação, eu vou tirar de outros lugares e eu vou dar para o povo. Mas não adianta só dar. O PT tirou o Brasil da 15ª maior economia do mundo e chegou a ser a 5ª maior economia do mundo. O PT tirou o Brasil do mapa da fome, só que o PT não sabe fazer marketing. O PT não sabe trabalhar nas redes sociais. Eu venho falando isso pra gente do PT desde 2013. Eu falava, gente, aprenda a trabalhar. Pra você ter uma ideia, o Haddad foi eleito o melhor prefeito do mundo em São Paulo, quando foi prefeito de São Paulo, e ele não chegou nem no segundo turno. Foi uma humilhação a tentativa de reeleição do Haddad em 2016, sendo eleito o melhor prefeito do mundo, porque ele não tinha nem Facebook. Sabia disso? O Haddad só foi criar um Facebook na pré-campanha para a reeleição a prefeito em 2016. Aí eu vinha falando pra gente do PT desde 2013, cria um Facebook pro Haddad, o Facebook tá bombando. Na época era o Facebook, hoje em dia é o TikTok, é o Instagram, outras coisas. E a esquerda não se adaptou às redes sociais, não se adaptou. O Bolsonaro, ele sabe que ele tá sozinho. É como você tá num jogo de futebol, seu time tem uns jogadores e no outro time tem um cachorro no gol, você vai fazer gol. Aí vai fazer um monte de gol. Bolsonaro sabe que tá sozinho e que ele pode chutar pro gol e fazer gols. Então ele vai começar a tentar comprar as pessoas mais pobres com dinheiro, tirar da educação, tirar de tudo quanto tem para tirar para que as pessoas fiquem cada vez mais pobres e mais ele quer cultivar a ignorância nas pessoas e mais suscetíveis a fake news, e aí ele vai fazer a publicidade, porque isso ele sabe fazer, e ele vai convencer essas pessoas que ele é o salvador da pátria. Essa é a nova estratégia do bolsonarismo, e agora com o Fundeb, ele percebeu, porque ele percebeu isso com o auxílio emergencial, até então ele não fazia isso. Ele percebeu que mesmo se ele é contra um projeto que é bom para a população, mas a esquerda consegue aprovar esse projeto, ele transforma a derrota em vitória. E aí ele manda pro povo dele, e o gado dele a gente sabe que eles mudam assim, né? Do dia pra noite. Porque o que importa pro gado é manter o Bolsonaro no poder, não importa para ele ser coerente, essas coisas, não. Vai ser coerente. Estão apoiando miliciano, criminoso, eles eram contra a corrupção, agora não são mais. Pois bem, gostam do Roberto Jefferson, ele sabe que o gado vai atrás, que o gado é extremamente fácil de manipular e que o gado vai distribuir isso para milhões e milhões de pessoas. E aí ele consegue transformar uma derrota em vitória, porque as pessoas, as milhões de brasileiros, têm muito mais o que fazer do que ficar acompanhando política 24 horas por dia. Então eles não sabem, uma pessoa normal, despolitizada, não sabe quem votou contra a favor do Fundeb, não sabe como foi, como as coisas aconteceram. Então o Bolsonaro consegue manipular essas pessoas, essa é a nova tática dele. E a derrota do Bolsonaro foi tão grande que chegou um momento, depois eles tentarem obstruir a votação, em que não dava mais. Sabe quando vai? Aí o Bolsonaro falou, quer saber? O Centrão pode votar do jeito que vocês quiserem, vota a favor mesmo, e os bolsonaristas raízes votaram contra, são os poucos votos contra, são os bolsonaristas raiz. E vamos fazer assim, vamos tentar um acordo para que a gente consiga tirar dinheiro de outros lugares também, vai ser lugar estratégico, vai ser de saúde, vai ser de outro lugar da educação, vai ser de moradia, vai ser de investimentos para o povo, vamos tirar dinheiro dali para turbinar esse Renda Brasil, porque ele percebeu que para se manter no poder é o Renda Brasil. Eu estava vendo hoje os dados todos da última pesquisa de popularidade do Bolsonaro, que mostra desde o começo do governo dele até agora. O Bolsonaro, entre pessoas que ganham entre 0 e 2 salários mínimos, ou seja, as mais pobres, ele tinha 23% de aprovação no fim de abril. 23%. Quer dizer que 3 em cada 4 pessoas não apoiavam o Bolsonaro. Só 1 em cada 4 apoiava o Bolsonaro. Ele está com 37%. Quer dizer, de 23, ele subiu 14 pontos entre as pessoas mais pobres. Ele percebeu que se ele continuar turbinando, dando auxílio emergencial e tudo mais, e principalmente falar que é ele, e pegar qualquer derrota que ele sofra e falar, eu sofri a derrota, mas não tem problema, eu falo que é vitória minha e que a esquerda era contra. E se ele continuar fazendo isso, ele consegue chegar a 50, 55, ele consegue chegar numa aprovação perto dos governos Dilma e Lula entre as camadas mais pobres. Em cidades com menos de 50 mil habitantes, interior e tudo mais, o Bolsonaro tinha 25% de aprovação, ou 26%. Ele está com quase 40% de aprovação em 2 meses. 2 meses e meio ele virou o jogo. Por quê? WhatsApp, ele vai distribuindo para as pessoas, falando, tá vendo, eu que tô dando R$600. Não era.
Aí você vai falar, mas Thiago, o Bolsonaro queria dar só 200 e queria dar só para algumas pessoas. Quem enfiou goela abaixo dele R$600 por mês para todos os autônomos, para muita gente, foi a esquerda. Eu sei. Você que está me assistindo sabe, mas a maioria das pessoas não sabe, elas nem têm obrigação de saber. Mas quem tinha obrigação de contra-atacar as mentiras do Bolsonaro é a esquerda que tem verba. E não adianta falar, mas o Bolsonaro usa fake news pagas com dinheiro público. Sim, mas cada deputado tem 115 mil por mês para contratar assessores. Fora a verba que eles têm para contratar empresas de fora para produzir serviço para eles. O Bolsonaro, além de usar dinheiro público, ele também usa essas verbas. A esquerda tem quantos deputados federais? Quantos deputados estaduais? Se são 70 deputados de esquerda, são 7 milhões por mês. Está indo para onde esse dinheiro? Quantos deputados estaduais? Quantos vereadores? Quantos prefeitos? Quantos governadores não aprenderam a fazer marketing até hoje, meio de 2020? Não aprenderam? O Bolsonaro está sozinho. Isso é uma matéria ontem no Intercept que mostra isso. O nome da matéria é Bolsonaro ganhou de WO a guerra nas redes sociais. De WO. Não tem adversário. É isso. É WO. Então, ou a gente começa a pressionar essas pessoas, esses parlamentares, líderes partidários, a falar, gente, vamos organizar, que organizando a gente começa a fazer frente. A gente está anos atrás deles. O Bolsonaro começou a organização em 2013, 2014. E ele não tinha toda a máquina estatal em 2013 e 2014. E aí em 2013 e 2014 eu lembro, eu falava com gente do PT, gente que está em alto escalão do PT, que falava assim, mas os seguidores do Bolsonaro têm 12, 13 anos, eles não votam. Eu falava, meu Deus do céu, em 2018 esse pessoal vai tá todo mundo com título de eleitor na mão, eles vão ter 4 anos, adolescentes, quer dizer, gente que não trabalha, fica em casa. Adolescente fica em casa, nem trabalha, nem pode trabalhar, alguém de 12, 13 anos. Vai ficar o dia inteiro na internet convencendo outras pessoas a se unirem. E foi o que aconteceu. O bolsonarismo cresceu. Isso tudo só com pouco dinheiro. Ele não tinha esse aparato todo que ele tem hoje. A esquerda tem uma verba muito maior do que a o Bolsonaro tinha em 2014, 2015, 2016. Muito, muito maior. É só organizar e aprender a usar. Aí eu não sei se é incompetência ou se é má vontade. Você aí que está assistindo, deixa nos comentários. Mas o Bolsonaro está em desespero porque ele percebeu que não adianta comprar o Centrão. Ele comprou o Centrão vendeu e não entregou. O Centrão vendeu, vendemos os nossos votos. Agora estamos fechados contigo, Bolsonaro, vamos se abraçar aqui, obrigado, você nos deu bilhões em verbas, tantos cargos com salários altíssimos, tudo mais, vamos te entregar os votos. Na hora de entregar o voto, não. E aí, agora vem a reforma tributária, aí depois vem outros projetos de lei, o Bolsonaro não consegue aprovar. Cada vez mais ele vai se desmoralizando. Então o Bolsonaro aprendeu uma coisa, que é, eu posso me desmoralizar quanto ao Congresso, posso me desmoralizar quanto à Justiça, meus filhos estão para ser presos e tudo mais, mas se eu convencer o povo de que eu sou o salvador deles, eu fico. Pode ser preso o Carluxo, pode ser preso o Flávio, claro que ele vai tentar de tudo para salvá-lo, mas podem cair, é como eu dizia na Bíblia, pode cair ao meu lado, pode cair atrás de mim, pode cair todo mundo. Eu vou continuar porque o povo vai estar comigo. É isso que o Bolsonaro quer, é isso que o Bolsonaro está tentando fazer. Então a gente tem que quebrar isso no meio. Quer ajudar? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. A gente tem que abrir os olhos das pessoas porque tem muita gente que está sendo cega. E muita calma. Quanto aos processos do Bolsonaro, as investigações vão andar, elas estão andando. O maior problema do Bolsonaro é esse. As investigações vão andar. E aí talvez ele só não caia. O impeachment ele já conseguiu, por enquanto, tá fora. O Rodrigo Maia, muita gente pergunta por que ele não pauta o impeachment? Porque ele sabe que não ganha. O Rodrigo Maia não vai pautar o impeachment, perder a votação e o Bolsonaro sair mais forte. O Rodrigo Maia ele não é bobo, não é nem um pouco bobo. Por isso que ele não pauta o impeachment, os mais de 40 pedidos de impeachment. E o Bolsonaro, o impeachment ele conseguiu, mas as investigações na justiça, a coisa tá realmente feia para ele. Só que se o Bolsonaro for denunciado pelos crimes, interferência na Polícia Federal, não sei o quê, é uma votação como de impeachment. E ele também já comprou os votos do Centrão. Para isso ele tem voto. Para aprovar nenhum projeto ele não tem. Para cassação de chapa não depende também do Centrão. Então a coisa tá difícil para o Bolsonaro. Ele tá em pânico porque ele vê que não adianta comprar cargos porque as pessoas vendem e não entregam. Mas
Por outro lado, ele achou uma saída com o povo. Com o povo ele achou uma saída. Eu consegui, agora ele vai começar a trabalhar nisso para conseguir tentar convencer e aumentar a popularidade dele. Porque ele sabe que para alguém se manter no poder com tantos crimes, ele precisa de 50% de popularidade. Ele tem 30. Ele tinha 20 alguns meses atrás. Ele tem 30 agora. Ele sabe que ele precisa de mais 20 pontos. Ele vai atrás desses 20 pontos, custe o que custar, é isso. E nós vamos atrás de fazer com que ele não ganhe esses 20 pontos e com que ele perca o que ele conseguiu. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Falou!